Thierry, você pode perguntar para sua mãe como é que ela teve essa ideia de montar uma agência de turismo? Euh, Comment t'es venue l'idée de monter une agence de voyage? Ah, il y a très très longtemps, notre agence qui est en Côte d'Ivoire a 26 ans d'expérience. Et c'est parce que Thierry avait fait des études aux États-Unis de tourisme qu'on a monté une agence de voyage en Côte d'Ivoire pour faire venir le monde entier et découvrir notre pays. Então, há 20 anos atrás, como eu estava estudando turismo nos Estados Unidos, ela decidiu abrir uma agência de viagem na Costa do Marfim. Aí, quando eu acabei de estudar, eu voltei lá para trabalhar com ela. E a sua mãe nasceu na Costa do Marfim? Não, nasci na França, mas já... Ah, t'es né en Côte d'Ivoire? Ah non, je suis née en France, mais je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a 53 ans. Então, ela nasceu na França, mas chegou, tá na Costa do Marfim há 53 anos. Por que ela se interessou pela Costa do Marfim? Pergunta. Et pourquoi tu t'es intéressé à la Côte d'Ivoire? Parce que au papa est une Costa de Marfim, comment on dit, un Ivoirien, hein, et son papa est ivoirien. Donc on est venu en Côte d'Ivoire. Porque ela encontrou meu pai na França. Então, é por isso que ela decidiu ir na Costa do Marfim. Meu pai que é marfinense, que é da Costa do Marfim. Yeah, é isso. Como que ela se sentiu indo para a Costa do Marfim? Como foi a experiência dela de estar no país africano? Comment tu t'es senti en arrivant en Côte d'Ivoire? Comment a été l'expérience? Il y a 53 ans, la Côte d'Ivoire, c'était un petit village et on avait tout à faire. On a découvert ce pays, c'était magnifique. Il a grandi pendant pratiquement 35 ans de paix avec un de nos anciens présidents de la République, qui était le président Houphouët-Boigny. Et on a grandi avec le pays. Et on est devenu amoureux, on est tombé amoureux de ce pays. T'es arrivé quand en Côte d'Ivoire? 63. 63. Então, quando ela chegou na Costa do Marfim em 63, foi país onde teve tudo o que fazer, tudo o que construir. Então, ela se apaixonou e ficou lá e, com o presidente da época. Foi tudo maravilhoso e o presidente Houphouët-Boigny, foi tudo maravilhoso e aí o país cresceu e ela ficou lá. Mas quem era o presidente na época? Félix Houphouët-Boigny. E depois que ela abriu a agência de turismo, e aliás, agora eu pergunto para você, por que você foi estudar nos Estados Unidos ao invés de estudar na França? A verdade, eu fui lá para aprender inglês, ok? Depois eu decidi de ficar lá. Eu fui em San Diego, depois me mudei para Nova York, e em Nova York eu fiz a escola de turismo. E depois, como meu visto de estudante acabou, aí eu decidi voltar na Costa do Marfim porque tinha essa oportunidade de trabalhar na agência. Como é que foi sua experiência de chegar na Costa do Marfim e ver que o país, não sei que época que era, como é que estava o país, como é que foi sua experiência? O país estava bem, eu cheguei lá em 89. O país estava bem, mas como eu passei 2 anos na França e 5 anos nos Estados Unidos, eu tinha que reaprender um pouco a vida de lá para me acostumar. Mas foi tudo bem, eu fiquei lá até 2003. Você passou sua infância na Costa do Marfim? Yeah. Conta um pouco pra gente. Minha infância? Bom, foi uma infância normal, como todo mundo, foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Fala um pouco da sua história, você nasceu em Côte d'Ivoire, porque você está no Brasil, como é que você conheceu a Dona Monique, fala um pouco dessa história. Et en fait, Sissi Kawatara, je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a affecté ici au Brésil en tant que fonctionnaire. Donc lorsque nous arrivons ici au Brésil, on a trouvé Thierry, qui avait une agence de voyage, qui est aussi un frère ivoirien, qui nous a adoptés, qui nous a montré tout sur le Brésil. Qui nous a montré tout sur le Brésil. Et jusqu'aujourd'hui, continue de nous encore de guider nos pas parce que bon, c'est quelqu'un du Brésil. Donc on est resté avec lui.
ele trabalha para o governo, tá? É o governo que decidiu mandar ele aqui no Rio para cuidar do escritório do turismo, que foi aberto lá no Rio de Janeiro. E aí ele sabia que estava aqui no Rio, estava precisando de ajuda, então eu ajudei ele para achar apartamento, o escritório, a escola do filho, tudo. Aí, por isso que hoje estamos trabalhando juntos também. Como é que foi sua experiência quando você chegou aqui no Brasil? O que você pensava do Brasil? Qual foi sua surpresa de chegar aqui? Bon, la surprise avant de venir ici, surtout Rio de Janeiro, on nous a dit que Rio de Janeiro était une ville vraiment dangereuse. Mais lorsque nous sommes arrivés, c'est autre réalité qu'on a vue, qui c'est pas ce qui était sur Internet. On a automatiquement aimé la ville parce qu'on a constaté que le climat de Rio de Janeiro et de la Côte d'Ivoire, c'est le même climat, que c'est les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire. Donc on s'est déjà intégré dans la vie brésilienne. Então, antes de chegar, ele estava um pouco preocupado com todas essas propagandas da insegurança que tem no Rio. Mas quando ele chegou, ele percebeu que realmente estava tudo certo. Também ele morou em um lugar onde não tem muitos problemas. Ele se acostumou muito bem, porque também como on dit, o clima do Rio e na Costa do Marfim não está tão diferente. O Rio é um pouco mais frio, mas está tudo certo. Agora eu vou fazer uma pergunta para sua mãe. Okay? Diga para ela falar um pouco do como é que estão os negócios hoje de turismo entre Brasil e Costa do Marfim. Comment est le business du tourisme entre le Brésil et la Côte d'Ivoire? C'est très difficile parce que les relations aériennes entre l'Afrique et l'Amérique du Sud sont très rares. On n'a pas de compagnie aérienne qui nous relie à l'Afrique du Sud, à l'Amérique du Sud, donc c'est un problème majeur pour faire venir des Brésiliens en Afrique. À part l'Afrique du Sud où il y a une liaison, nous à l'Afrique de l'Ouest, on est complètement isolés. Et c'est pour ça que l'on vient dans des événements comme celui-ci, à Bave, à Rio de Janeiro, ici à Feafro, parce qu'il faut qu'on fasse connaître notre pays et inciter les Brésiliens à venir visiter les pays d'où beaucoup de personnes viennent, parce que les racines de beaucoup de Brésiliens sont en Afrique. Perdão. É muito difícil. Turismo entre Brasil e Costa do Marfim quase não existe, porque não tem conexão de voos. Então, se você quer vir aqui, você tem que passar pela França ou pela África do Sul. É muito longe e custa muito dinheiro. É a mesma coisa para um brasileiro ir lá. Tem que fazer o mesmo trecho. Então, se tiver uma companhia, um voo entre São Paulo e Abidjan, que são só 7 horas de voo, ajudaria muito. Então, é por isso também que ela está vindo nesse tipo de feira, para tentar também conversar com o pessoal, falar disso, que precisa, porque não é só turismo. Se tem um voo entre os países, tem também como trabalhar com o setor de economia, exportação e importação também. Como é que foi a Ethiopian Airlines, no período que eles abriram esse voo lá para... eles fariam voo em Togo. Nesse período ajudou vocês alguma coisa no turismo ou não? Oui. Pourquoi ils ont fermé la... Non, est-ce que cette compagnie a aidé un peu à envoyer des touristes? Si. Quand ils ont décidé de faire le vol Addis Ababa, Lomé, São Paulo, c'était très bien pour commencer à dynamiser le tourisme. Mais malheureusement, ils ont arrêté la ligne. Parce que au départ d'Addis Ababa, il y a énormément de personnes qui veulent venir au Brésil. Donc, ils ont préféré arrêter l'escale de Lomé pour pouvoir venir directement d'Addis Ababa sur São Paulo. Et c'est très, très pénalisant pour nous, parce qu'on avait bien le projet de faire un hub
avec Lomé et de faire venir tous les pays, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, sur Lomé pour venir en Amérique du Sud, au Brésil. Malheureusement. Então, sim, a Ethiopian Airlines ajudou bastante, porque como tem voo entre a Costa do Marfim e o Togo, tinha alguns turistas que usavam essa linha. Só que como a Ethiopian decidiu parar em Lomé, aí parou tudo também, porque o fluxo de passageiros entre a Etiópia e o Brasil é mais importante. Então, Lomé não tinha tantos passageiros. Deixa eu fazer uma pergunta agora para os três. Uma pergunta. O que se pode fazer então para melhorar essa questão de turismo? Porque todos nós sabemos que temos que ir até a Europa, né? Ou lá embaixo na África do Sul. Mas será que esses governos lá não estão fazendo nada nas suas agências, suas companhias aéreas para fazer esse voo direto? Não tem nenhuma ação? Qu'est-ce que nous on pourrait faire pour que, plutôt que les gens doivent passer par l'Europe ou l'Afrique du Sud, qu'est-ce que nous on peut faire pour que les gouvernements, et qu'est-ce que les gouvernements font ou ne font pas pour que depuis jusqu'à aujourd'hui il n'y ait pas de ligne? En fait, le gouvernement est en train de travailler, surtout l'ambassade, qui est en train de faire un travail de fond pour pouvoir rétablir cette ligne directe entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Plusieurs réunions ont été faites et il y avait certains accords qui existaient auparavant entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Ces accords existent toujours, les autorités brésiliennes ont dit que ces accords existent toujours, mais seulement la volonté doit venir de nous, la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il faut que la société Air Côte d'Ivoire qui prennent la destination pour venir vers la Côte d'Ivoire. Nos autorités sont en train de travailler parce que nous en avons besoin des Brésiliens pour pouvoir investir chez nous. C'est là que le gouvernement a créé le bureau de tourisme ici au Brésil pour que nous puissions faire la promotion de la Côte d'Ivoire et envoyer le Brésil là-bas. Donc s'il y a un vol direct entre la Côte d'Ivoire et le Brésil, ça ne fait qu'arranger les choses et les opérateurs économiques privés ivoiriens et les opérateurs économiques privés brésiliens pour qu'ils partent investir en Côte d'Ivoire. Donc le travail est en train de faire, nous sommes en train de travailler. J'ai oublié qu'il parlait. Mais je vais rajouter, Elle va y falloir. Le problème, effectivement, c'est des accords bilatéraux entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. Ces accords existent, mais il faut que la Côte d'Ivoire décide de mettre une compagnie en ligne parce que le Brésil n'a pas la possibilité de faire venir des avions sur l'Afrique. Les réseaux nationaux, les vols nationaux sont énormément chargés. La TAM, la GAUL, et tout ça, ont beaucoup de travail sur le Brésil et ils ne sont pas très intéressés par l'Afrique. C'est nous, les Africains, qui devons aller vers vous pour dire on vient avec des avions et on va pouvoir faire du business entre nous. Si. Então, tem acordos entre a Costa do Marfim e o Brasil. Então, a Costa do Marfim, tem uma companhia Air Côte d'Ivoire que deveria pegar essa oportunidade de falar com o Brasil e falar, ok, temos avião e queremos abrir uma linha. Porque no Brasil você tem a TAM e a GOL, mas eles estão tão ocupados no mercado nacional que eles não têm interesse a abrir uma linha por enquanto com a Costa do Marfim ou a África do Oeste, porque o mercado deles realmente é nacional, mesmo se a TAM vai na Europa, vai nos Estados Unidos, mas lá o mercado é mais importante que a África. Então seria a Costa do Marfim de fazer a primeira parte. Bom, para finalizar, o que vocês têm a dizer agora com uma mensagem? Mensagem para finalizar. Convidar todos os brasileiros para viajar na Costa do Marfim, que é um país maravilhoso, tem as melhores praias do mundo, é tudo. Realmente tem que conhecer, porque é uma parte da África que o brasileiro não conhece. Então, como hoje o brasileiro está viajando muito no mundo,
é uma oportunidade para conhecer outras coisas. Et c'est le même message, venez visiter la Côte d'Ivoire, c'est le plus beau pays du monde. On a 60 ethnies différentes, des endroits magnifiques, des plages magnifiques, des forêts, des animaux. Et franchement, c'est un pays à venir visiter. Le Brésil est beau, la Côte d'Ivoire est belle. É quase a mesma coisa, né? A cultura é diferente, mas muito interessante. Temos 60 etnias, não sei se fala etnia, diferentes culturas. É o primeiro produtor mundial de café, de cacau, desculpe, o terceiro, quarto de café. Tem muitas coisas para descobrir. Je vais dans le même sens que eux, c'est-à-dire qu'inviter les Brésiliens à aller investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est merveilleux. Nous avons tout sur place. Il vient de dire qu'on est le premier producteur mondial de cacao, troisième en café et premier, on vient d'être premier en cajou. Donc vous voyez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de ressources et nous attendons les Brésiliens et on les attend pour qu'ils investissent chez nous. É quase a mesma coisa, que é o primeiro, está chegando a ser o primeiro produtor mundial de caju. Então, como ele tem um escritório do turismo no Rio, então todo mundo pode ligar para o Rio que tem alguém para cuidar de tudo e dar todas as informações que qualquer um precisa.